Olá! Em outubro deste ano, o eleitor vai às urnas em todo o país para eleger vereadores e prefeitos. Se até lá a crise econômica que assola o Brasil continuar empobrecendo o bolso e azedando o humor dos brasileiros, certamente que essa perversa conjuntura terá um considerável peso no pleito de 2016. O cientista político e diretor da empresa Doxa Comunicação, Dornélio Silva, acompanha por meio de pesquisas os fatos e indica cenários sobre as chances eleitorais dos possíveis candidatos em Belém e alguns municípios do Pará. É com ele que eu converso agora. Dornélio, muito obrigado por estar aqui de novo para a gente conversar sobre eleição, que é a sua especialidade. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos seus telespectadores. É um prazer de novo, pela segunda vez, estar aqui conversando. Já fizemos aqui um outro momento, né? Exatamente, uma outra eleição. Outra eleição. Será que foi de 2012? Foi na época da Ana Júlia, não foi? Então foi para governo. Foi para governo. Tinha um tema aqui sobre a questão de pesquisa que você queria discutir. Exatamente. A gente veio aqui. Tá. Mas então vamos conversar sobre a eleição. Você, antes de a gente começar a gravar o programa, você me falou, fez uma comparação da eleição de 2012 com a eleição que vai acontecer agora em 2016. O que separa, o que aproxima essas duas eleições? Guilherme, é o seguinte, a gente fez um estudo, né? Nós fizemos um estudo, né, sobre reeleição, desde 2000 até 2012. A primeira reeleição no Brasil para prefeito foi em 2000. Né? Então, e depois fizemos um estudo sobre a questão da sucessão. O que acontece? Vamos pegar bem aqui próximo, em 2012. 2012, em relação a 80 prefeitos dos 143. Mogi dos Campos ainda não estava nessa conferência ainda, porque Mogi dos Campos a primeira eleição dele foi em 2012. 80 prefeitos defenderam o seu mandato, quer dizer, foram para reeleição. E desses 80, o que acontece? Em percentual significa 80 dos 100, significa o quê? 80 mais de... Nós temos 143... 143... Mas quase 60%? Quase 60%. Quase 60%. Tá. Né? Então, desse pessoal aí, 61% não conseguiram se reeleger. Se reeleger, tá. Né? Pior ainda fica quando a pessoa já cumpriu os 8 anos de mandato, ok? E o que aconteceu? 63 desses de 2012, 63 prefeitos, eles foram indicar o seu sucessor. Ele também não a conseguiu. Situação é pior. 71% não conseguiram reeleger o seu candidato. O seu candidato. É pior ainda. Agora, é isso que aproxima a eleição de... Essa conjuntura era dada em 2012, né? Sim. Completamente diferente da que nós estamos vivendo agora, em 2016, que você, na abertura do programa, você fez agora. Sim. As incertezas, né, que nós temos, a crise, a instabilidade, a questão fiscal, corrupção, presos, muitos políticos. Além disso, ainda tem o impeachment, né? Tem o impeachment ainda. Tem esse negócio aí que é uma encrenca que a presidente não consegue sair, certo? Está atolada nesse impeachment e isso vai consumir uma boa parte do mandato, do segundo ano do mandato dela. E depois o seguinte, e terminando essa primeira parte do mandato dela de 2016, logo em seguida vem a eleição. É complicado. Agora imagine, os prefeitos que estão hoje no poder reduziu o FPM. A grande maioria vive do FPM, né? Do Fundo de Participação dos Municípios. Quem não tem FPM, quem não tem recursos próprios, são poucos municípios. Vamos citar aqui, Marabá, Parauapebas, Santarém, Ananindeua, Belém. Por causa dos projetos, os grandes projetos. E tem algum recurso próprio, que são impostos próprios, né? Mas municípios como Aveiro, em Jacareacanga, aquele município bem distante, Marajó. Que vivem... Marajó, aí, Marajó. Que vive só de repasse de verbas constitucionais. Estão com a situação dele muito complicada. Por quê? Porque a população cria uma expectativa quando elege você, não é isso? Então, você vai prometer que vai ajeitar a saúde, vai dar mais emprego, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Chega na hora, o dinheiro mal dá para pagar a folha. E cadê? Sobra dinheiro para investimento. A população quer resultado. É por isso, o Guilherme, que a alternância de poder, especialmente no Marajó, muito bom você citar, é muito grande. Porque cria-se uma expectativa. O prefeito não consegue atender essa expectativa, muda para outro, que vem com outras promessas e outras promessas. E assim vai girando. Então, a alternância é muito grande.
São poucos. Então, a primeira Não continua. característica da eleição de 2016, deste ano, é possivelmente uma alternância, um rodízio. Vai aumentar. Aquilo que eu falei daquele de 2012, Sim. com certeza absoluta, quem está no poder hoje vai ter muita dificuldade de se manter. eleger, de se manter no poder. Né? Ou seja, vai ter um grande rodízio. Vai ter uma alternância muito grande em grande 2016. E outra coisa, de políticos, inclusive políticos novos, que tinham outra proposta, porque hoje a questão, o fato corrupção, né? O fato escândalo, isso aí está impregnado na cabeça da população, impressionante isso. E os grandes partidos é o que estão sofrendo mais. Por quê? Porque eles estão no poder. Estão no poder. Por isso que acontece, muita gente está saindo de partidos grandes, especialmente do PT, eu já vi, tem muita gente, liderança, saindo para concorrer por outro partido, para ver se não pega aquela pecha, né? Nele, aquela mancha que está no partido. Mas isso é difícil, porque se um político já é um político, vamos chamar assim, tradicional, esse ele já está ter- identificado vai com o identificar. partido. Isso, já está identificado. É com o difícil ele partido, mudar de difícil, sigla. entendeu? É por isso que há a possibilidade de pessoas novas, com outra proposta, com outro tipo de conversa, vamos chamar assim, política, a população se agarrar nisso, porque não querem mais os que estão aí. É por isso que a grande maioria dos prefeitos hoje estão com taxas baixas de imagem e de aprovação de seus governos. São poucos, raríssimos no Pará. Então vamos fazer o seguinte. Então a principal, talvez seja a principal característica da eleição de 2016 é a renovação. A renovação vai ser. Qual seria uma outra característica de 2016? Os caciques, vamos chamar assim, né, de municípios pequenos que já têm um poderio grande ali, né, que já vem dominando por muito tempo, está fadado ao insucesso esse pessoal. Não? Esses daí vão... Chamados caciques regionais. regionais, né, de município que já tem famílias tradicionais, que já dominam naquele município, né? Sim. 1, 2, 3 legislaturas, né? Se refere a grandes centros municipais. Também, pode ser grandes centros, né? Pode ser Santarém, por exemplo, né? Marabá. Santarém, Marabá, né? Uhum. E também... Tem centros dinâmicos hoje que são ligados a... não são familiares também, mas grupos políticos, né, tradicionais, partidos também, né, que já vêm há muito tempo. Sim. Como é o caso aqui de Ananindeua, que não é familiar, né? Já vem por muito tempo grupos políticos, né, dominando aí. Então, essa renovação ela vai se dar, de fato, nesse município e vai ser complicado. Porque o prefeito, deixa eu te dizer uma coisa, ele não tem mais tempo. O grande algoz de todo prefeito hoje é tempo. Que tempo ele tem para poder mostrar obras e serviços para aquela população? Primeiro porque está faltando dinheiro. Ele não tem dinheiro suficiente para fazer as obras que a população quer ouvir. Entendeu? Por outro lado, tem um fator que é primordial hoje. Os políticos, às vezes, eles não entendem essa situação. Municípios médios ou pequenos, a principal questão não é tanto a obra em si. Ela é fundamental, sim. É fundamental, é importante, porque a população precisa dessa obra. Na saúde, na educação, na assistência, etc. Mas, Guilherme, a gente já estudou, a gente vem fazendo pesquisa, a população diz assim, pô, esse prefeito eu não vi mais ele. Municípios pequenos, né? Sumiu, enclausurou-se, ficou preso na casa dele, não olha mais pra gente, não vem beber uma cerveja aqui no meu bar, não vem, nunca mais eu vi esse prefeito. E se ele for aparecer na época da eleição, Já ele vai agora ser tu vês, vaiado, né? só vi na época de eleição, o que é isso? Então, a questão desse município é relação. Relacionamento é muito fundamental. Às vezes, as pessoas dizem, o prefeito talvez não vai, E esse relacionamento está desgastado. Muito Porque desgastado. o prefeito não consegue cumprir as promessas de campanha e aí está agora encurralado, né? Se aparecer... Se eu vou... Agora tu estás aparecendo, agora tu vem, né? Agora tu vens. Mas se ele consegue, desde o início do mandato, fazer isso, né? Continuar, né? Continuar, na verdade. Continuar essa relação com as pessoas, porque o que acontece? Eles dizem, não vou porque vai ter facada. Quer dizer, vão me pedir, vão pedir. Vão pedir sim, é claro que vão pedir, mas ele tem que enfrentar isso. Porque muitas das vezes, quando ele vai visitar uma família, às vezes a família nem vai pedir. Ele quer o calor humano do prefeito. O prefeito veio, visitou a minha casa. O maior prazer para essa pessoa dizer para o seu vizinho. Essa questão do relacionamento é fundamental numa situação dessa de municípios pequenos. E ainda faz o selfie. Na fase E coloca na internet, aqui, o nas prefeito redes esteve sociais. aqui comigo e tal, tomou café comigo. Isso. É por isso que muitos prefeitos ainda, ou prefeitos talvez não, que não estejam no poder, mas pessoas políticos que têm esse tipo de relação, ainda se mantêm.
E muitos na eleição de 2012 ganharam a eleição, voltaram por causa desse tipo de trabalho. Entendeu? Eu ouvi, um dia desse eu li, que alguém, sobre o seguinte, olha, em eleição municipal não se vota em partido, se vota na pessoa. Você acha que procede isso? Fundamental, muito importante essa sua observação. Nós temos feito, em todas as nossas pesquisas que nós estamos fazendo aqui no Pará, e também em Macapá, nós estamos colocando essa pergunta. Porque a gente quer saber. Por que estão tão desgastados hoje? Aí a gente pergunta, a grande maioria, Guilherme, não quer votar na proposta do partido. É na pessoa. Na pessoa. Porque o partido, olha só, para poder corroborar com o que eu estou falando, mais de 90% da população do Pará não tem nenhuma preferência partidária. É muito alto isso. Quer dizer, partido para ela não interessa. Eu não sei por que partido você, por exemplo, Guilherme, vem alguma vez candidato, se você vier. Não quero saber, eu quero saber que eu gosto do Guilherme, eu sei que ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele dá isso. Não sei. É o Guilherme, não quero saber que partido ele vem. Então, o voto personalista, ele vem muito forte nessas eleições de 2016. Você acha que isso, então, mas só funciona isso em eleição municipal ou por estadual o partido já funciona? Estadual para governador, para presidente, o partido é importante? Não tão importante. Neste quadro que nós estamos, não é tão importante. O partido, na verdade, ele serve o quê? Para discutir internamente as questões de acordos, entendeu? Porque hoje, na nossa legislação, no nosso sistema eleitoral, para você ser candidato, você tem que ir por um partido político. Você não pode ir candidato avulso. Você não pode. Né? Fizemos uma pergunta, inclusive, nesse sentido, aqui em Belém, né, numa pesquisa de junho. Interessante. 80% da população preferia votar em alguém que não tivesse vínculo partidário. Vínculo partidário. É mais um atenuante para você perceber, entendeu, que o partido está meio em decadência, em crise partidária. E é crise de representação também política. Interessante, nós fazemos em todas as pesquisas uma pergunta. Você se sente representado pelos políticos que você tem aqui no seu município? Qual a resposta? Em Belém, vou te dizer, 84% dos belenenses não se sentem representados pelos políticos que tem aqui. Quer dizer, é mais um dado para você ver o caos que nós estamos vivendo, que os partidos estão vivendo, que tem que se reinventar para poder dar essa áurea de credibilidade para a população, voltar a população a ter credibilidade nos partidos, que hoje não temos, infelizmente. E isso vai ter influência, sim, nas eleições agora de 2016. Vou te dar um exemplo. É a crise ética, né? A crise ética que está muito a crise financeira, uma crise econômica, uma crise de ética, de representatividade. Quer dizer, nós estamos vivendo o país da crise. Agora, em todo esse conjunto, imagine uma eleição dessa. E tem outro fator. As regras, pequenas regras, porque mudanças, né, não houve, algumas regrinhas, né? A eleição ficou bem mais curta, não é isso? Bem mais curta, só 45 dias. Encurtou. A campanha, desculpa. A campanha ficou mais curta. Na TV, 45 e rádios e televisão só 35 dias. Exato. Então, parceiro... Como elas são tão medíocres, eu até gostei disso. Eu sei que isso vai ser ruim para o candidato. Mas como elas são tão repetitivas e mal criadas e acabam... É muito grande o número de pessoas que, quando começa o horário eleitoral, ele troca. Ou desliga a televisão. Mas, dona Ana, vamos fazer um pequeno intervalo agora. E na volta eu queria o seguinte, que você me traçasse um perfil do candidato a prefeito, dos candidatos também a vereador. Qual é o perfil nessa eleição? Qual é o perfil ideal que a população, o eleitor, está esperando? Qual é o perfil desse candidato, da expectativa do eleitor na eleição deste ano? Mas depois do intervalo. O Mais volta já já.